tudo certo? Otávio na área. Então, hoje eu vou falar de uma coisa sobre a minha língua materna, por exemplo, português. Sou brasileiro, tenho 23 anos e vou falar uma coisa para as pessoas que estão estudando português aí de diversos países do mundo. Pela minha experiência falando com pessoas de outros países que estão aprendendo português. Então, o que acontece aqui no português do Brasil, por exemplo? Nós, falando entre amigos, sei lá, familiares, colegas de trabalho, a gente utiliza uma linguagem mais informal e acaba que os próprios brasileiros, por exemplo, cometem diversos erros gramaticais, de acordo com a norma culta, por exemplo, mas é assim que milhões de brasileiros se comunicam. Então, as pessoas que fazem cursos de português, por exemplo, é, uma pessoa estrangeira que estuda português em algum curso, em algum país, por exemplo, acabam aprendendo o português da norma culta, mas que na realidade, na vida real aqui no Brasil, as pessoas acabam utilizando o português informal, coloquial, com várias gírias, com vários erros gramaticais, mas é assim que as pessoas se comunicam. Claro que não é erros a todo momento, mas em situações específicas acaba que nós brasileiros cometemos erros gramaticais e isso vale para outras línguas também. Pela minha experiência falando com os franceses, por exemplo, eu tenho um amigo de Toulouse, por exemplo, e conversando com ele eu vejo, cara, ele não está usando uma estrutura gramatical muito complexa. Eu vejo eles usando o quê? O presente, o passado, o futuro, às vezes um condicional, mas eu não vejo ele usando o pretérito mais que perfeito, algo assim muito mais complexo, falando com outros franceses também. E acaba que no Brasil, aqui no português do Brasil, por exemplo, eu utilizo coisas básicas, tipo presente, passado, futuro. Se eu vou falar algo no futuro, eu não falo assim, eu trabalharei amanhã. Não, eu não falo isso. Eu falo, eu vou trabalhar amanhã, eu vou estudar amanhã, eu vou tocar guitarra amanhã. Então, a gente não utiliza de fato assim essa estrutura, eu trabalharei amanhã. Claro, alguma outra situação talvez será possível, sei lá, amanhã será possível ir para a escola, por exemplo. Então, eu acho que assim, ó, o que acontece na minha visão com, por exemplo, cursos de idiomas para várias línguas, por exemplo, inglês, espanhol, sei lá, francês, português, sei lá, das experiências que eu tive fazendo aulas, tal, estudando, eu acho que os cursos ensinam algo assim gramaticalmente perfeito, de acordo com a norma culta, tal, bonitão, mas que na prática os nativos não seguem essa linha, não seguem essas regras. E aí, se você se comunicar com um nativo, você vai entender o que eu estou falando. Se você falar com um brasileiro e o brasileiro falar desse jeito assim que eu falo com os meus amigos, com a minha família, sei lá, qual a boa, qual é, o que tu fez ontem, o que tu vai fazer, tipo algo que de fato, no final das contas, é algo que se chama o vício da linguagem. E é assim que milhões de brasileiros se comunicam. Então, mas os cursos espalhados pelo mundo não ensinam essas coisas que você vai ver no dia a dia se você morar aqui no Brasil, se você algum momento viajar para o Brasil e escutar os nativos falando entre as pessoas aqui do Brasil. Então, eu acho que às vezes eu penso, é importante estudar as regras, a gramática, tentar ser o mais fiel à gramática, mas se você comparar com nativos, seja em qualquer língua, espanhol, francês, inglês, português, você vai se deparar que os próprios nativos não utilizam estruturas tão complexas. Claro, há pessoas letradas, poder judiciário, advogados, que vão utilizar um vocabulário mais formal, mais perfeitão, de acordo com a gramática, mas pessoas comuns, como eu, por exemplo,
não vai utilizar algo complexo. Há palavras em português que eu escuto, mas eu não sei dizer o significado e eu acabo não utilizando no meu vocabulário diário. Então, o que eu quero dizer é que há esses dois lados, né? Os cursos ensinam algo gramaticalmente perfeito, mas os nativos acabam, por exemplo, não utilizando toda essa estrutura perfeita e na prática eles cometem vários erros gramaticais. Mas não é tipo toda hora cometendo erro. Claro, tem umas situações que acabam sendo vícios da linguagem, como eu já disse, mas é a realidade dos nativos que eu vejo. Então, o que eu quero dizer é assim, se você conversar com os nativos, você vai perceber isso. Assim como eu percebi falando com muitos nativos, falei inglês com os americanos. Para mim eles não usaram nada muito complexo, não escutei nenhuma expressão dos chamado idioms durante uma conversa assim, ó, de uma hora, 2 horas. Não vi nada disso e os cursos focam nessas expressões idiomáticas e eu nunca vi um americano usar na minha frente uma expressão como essa. Eu nunca vi numa conversa. E claro, são situações muito específicas, assim como as expressões no Brasil. E, por exemplo, se, por exemplo, um estrangeiro, sei lá, dificilmente vai entender muitas expressões que os brasileiros usam de vez em quando numa conversa, porque é algo característico, por exemplo, do país, da região, e às vezes uma expressão aqui no Brasil eu não vou entender, que é lá do Nordeste, do Norte, do Sudeste, mas isso é comum, então não fique se cobrando tanto, eu tenho que saber tudo, eu tenho que entender tudo. Não, nem os nativos entendem tudo. Às vezes eu falo com um amigo meu, ele usa uma gíria que eu não conheço e beleza, eu não entendo. Então, é isso. O importante, no final das contas, é você se comunicar, você falar com as pessoas, conseguir trocar uma mensagem, é, sei lá, de uma maneira mais informal, que é assim que os brasileiros se comunicam, no WhatsApp, no Telegram, sei lá, conversas informais. Claro, se você for escrever um documento universitário, um artigo, uma tese, uma dissertação, você tem que usar o português da norma culta, né? Mas assim, conversas diárias, troca de mensagem em grupos de família, de amigos, cara, vou te dizer que é o que você é, mais vai ver na vida real. Essas conversas informais, troca de mensagens e situações que você vai precisar falar de uma maneira mais formal, é só dependendo da sua posição, da sua profissão e do seu nível de, por exemplo, um professor, um doutor, que tem doutorado ali na universidade e tal, provavelmente vai usar um vocabulário mais formal, um advogado, um juiz. Mas assim, as pessoas comuns não utilizam algo complexo e é isso que eu quero dizer aqui. Então, às vezes as pessoas ficam muito preocupadas em eh, seguir algo gramaticalmente correto, mas se eu for usar algo gramaticalmente correto, por exemplo, eu falei para ele, eh, por exemplo, algo assim, tipo, que é um vício da linguagem que está gramaticalmente errado, mas se a pessoa falar gramaticalmente correto, vai soar estranho pra gente, por exemplo, porque as pessoas não falam assim, entendeu? Então, se você às vezes falar de uma maneira correta, mas para as pessoas não é familiar, não é algo que elas escutam diariamente, vai ficar estranho. As pessoas vão achar, eles vão achar que você está falando errado, entendeu? Porque é um vício da linguagem. Então, o que que eu penso? Cara, as pessoas, quando vão escutando o português de uma região,
elas vão, de alguma maneira, vão copiar, vão falar da mesma maneira de acordo com o que elas escutam diariamente. Uma criança, ela, por exemplo, vai escutando os pais falando, a família, e vai acabando tentando falar, vai aprendendo desde criança a falar daquela maneira, com um sotaque daquela maneira, de acordo com o que ela escuta dos pais e das famílias. Então, o que eu quero dizer se um estrangeiro, por exemplo, vier morar aqui no Brasil, em Florianópolis, por exemplo, minha cidade, ele vai acabar pegando esse sotaque mais de Florianópolis, o jeito de falar dos manezinhos, das pessoas aqui, a maneira como eles constroem as frases, que eu vou te falar, a maneira como as pessoas do sul, de Florianópolis, por exemplo, falam é diferente das pessoas do Nordeste, pelo sotaque, pela forma como eles constroem as frases. Mas assim, é português. Mas o português é algo muito abrangente. Tem no Brasil, o Brasil é gigantesco, entendeu? Há muitos estados, regiões, dialetos, palavras que só falam tal em certas regiões. E é isso. Mas o que eu quero dizer é que se você está estudando português agora, você na vida real é uma coisa, mas na vida perfeita dos livros que você vai encontrar, dos exemplos gramaticalmente perfeitos, é outra coisa, porque na realidade, se tu for ver português falado diariamente, eu vejo que é algo diferente do que você vai encontrar nos livros. Os livros não vão ensinar gírias que você vai escutar a todo momento. Que tu fez ontem? O que tu fizesse ontem? Isso aqui provavelmente é, tá errado gramaticalmente. Eu acho que, se não me engano, é que tu fizeste ontem? Sei lá, eu nem sei dizer, mas aqui as pessoas falam assim, mas está gramaticalmente errado, mas é um vício da linguagem, entendeu? Mas se você for escrever um documento, beleza, daí você tem que seguir o que você vê nos livros, na norma culta. Mas na vida real do português falado é diferente do português escrito, assim como no francês falado é diferente do francês escrito. Há muitas, por exemplo, abreviações, gírias, e você não vai. Os professores não vão te ensinar isso, entendeu? Então acaba que é algo que as pessoas criaram para se comunicar, entendeu? Então é só vivendo no país, na região, que você vai aprender isso, você vai escutar falando com nativos. Porque assim, ó, se você pegar canais no YouTube, sei lá, de coisas engraçadas, cara, eles vão utilizar um negócio muito informal, assim, mas é realidade, entendeu? Claro que do jeito que eu falo, eu às vezes tá tudo correto, mas alguma outra coisa, provavelmente eu vou cometer um erro gramatical porque desde pequeno eu falo assim, entendeu? Eu escuto as pessoas falando e é essa a realidade. Então eu quero deixar assim, ó, já vou terminar o vídeo aqui, deixar claro que se você quer falar como um nativo, você vai acabar cometendo erros gramaticais porque os próprios nativos cometem. Então não fique com essa história, tem que ser o corretão, o corretão. Cara, nem os nativos são, e assim, ó, esse negócio de certificação aí, de nível de proficiência, até os próprios brasileiros, se tiverem que fazer uma prova dessa para testar o nível de português, eles vão ter que estudar, porque a gramática portuguesa é algo muito complexo, é muito abrangente, há muitas regras e exceções, assim como no francês, no espanhol. E, cara, vida real é vida real, meu amigo. É vida real. Não é o que está escrito no livro, não é o que está escrito. Vida real cara, é uma conversa assim informal entre amigos, tal, com brincadeira, com gíria, que às vezes nem os próprios nativos vão entender, as pessoas mais velhas, que só os jovens falam. Mas é a vida real, meu amigo. É a vida real e você vai ter que se deparar com situações assim. Só vivendo aqui para te conhecer ou falando com nativos.
E eu vou te falar, se você acompanhar esse vídeo, você vai ver da maneira como eu falo normalmente aqui. Se você tá entendendo, cara, você tá muito bem, porque, cara, eu acho que eu falo rápido, eu acho que eu acabo falando muito rápido, mas, cara, isso aqui é vida real, entendeu? A gente tem que estar preparado para enfrentar situações reais, não diálogos prontos, bonitão lá que você aprende nos cursos. Que vida real, cara, é tipo uma improvisação. Tu não sabe o que as pessoas vão falar, tu não sabe a velocidade que elas vão falar, mas você tem que estar familiarizado com a realidade. É isso que eu quero deixar aqui. Obrigado por assistir o vídeo, espero que vocês gostaram. Qualquer coisa, estou aqui à disposição para algumas dúvidas. E é isso. Eu vou ajudar vocês. Eu vou gravar vídeos em inglês, espanhol, português, francês. Cara, mesmo assim, ó, sou nível intermediário em francês, posso ser intermediário em espanhol, inglês, avançado, o que vocês quiserem, mas eu me comunico e, cara, não é a minha língua materna as outras, a minha língua materna é o português. Cara, eu tento me expressar e é isso que vale. A gente tem que tentar. A gente aprende errando. Se eu posso cometer erros aqui, mas eu estou tentando. Eu estou tentando compartilhar as minhas experiências, o meu pensamento no aprendizado de línguas e eu quero ajudar vocês. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Vamos que vamos, galera!